Começa agora o programa Identidade. Aqui a gente sempre conhece a história dos vereadores e também ex-vereadores da Câmara Municipal de Aracaju. Quem é a pessoa na vida particular por trás do parlamento? Hoje, a nossa entrevistada é uma vereadora desta casa, uma super mãe e que gosta muito de esportes. Quer saber quem é? Então continue acompanhando porque o programa Identidade está no ar. A descrição que eu acabei de dar para vocês é só uma pequena parte desta grande mulher que eu recebo aqui hoje, vereadora Lucimara Passo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos começar falando um pouquinho da sua vida pessoal, de onde você nasceu, onde cresceu. Você é aracajuana nata, né? Sim, nasci em Aracaju, na maternidade Santa Helena. Eu acho que como grande parte É verdade, eu também nasci lá. Exatamente. As minhas filhas nasceram lá também. E seus pais são vivos até hoje? Você tem uma relação bem próxima com eles, né? Sim, são vivos, seu Nerval e Dona Ginalva. Seu Nerval é um baiano que adotou Sergipe há mais de 40 anos. Ele disse que ele é sergipano, ele não é mais baiano. E minha mãe, sergipana de Cedro de São João. São duas pessoas extremamente presentes na minha vida toda. Continuam sendo até hoje o esteio da nossa família e tudo de bom que aprendi, com certeza foi com eles dois. Que bom. Quais as idades deles? Meu pai tem 77 e minha mãe 75 anos de idade. E eles são bem ativos ainda, né? Eu vi algumas fotos dos seus pais, assim, dançando até e tudo. Sim, eles são festeiros. Meu pai, desde a adolescência, gosta muito de dançar. Ele diz que ele conseguia namorada porque gostava de dançar no salão, que conquistou minha mãe porque sabia dançar. Então, eles são muito alegres, muito animados, muito festeiros. Eles gostam de ter a família e os amigos em volta. Então, eles são pessoas que sempre aglutinam muita gente no entorno deles. Que coisa boa. Passaram isso para a filha também, para a Lucimara? Não sei, talvez um pouco, Eu acredito que um pouco do gostar de festa, assim, eu gosto muito também. Eu acho que um pouco da boemia do meu pai, do meu avô, eu acho que eu aprendi um pouco disso. Eu acho que minha família toda, meus irmãos também, minha irmã, meu irmão, eu acredito que sim, eles conseguiram passar muito dessa alegria de viver. Isso é muito bom, né? Sem dúvida. E é uma coisa que as pessoas se identificam, inclusive, com você, né, Lucimara, de maneira geral, essa alegria que você traz, esse oba-oba com o povo. Eu tenho uma coisa assim, eu me empolgo muito com tudo que eu faço. Assim, se eu assumo um compromisso com algo, eu procuro ter prazer naquilo que eu faço. Então, eu me dedico muito, eu me envolvo, eu, de fato, me misturo com aquilo que eu estou fazendo. Né? Eu acho muito chato você estar fazendo algo por obrigação, algo que se torna maçante na sua vida. Então, eu acredito que talvez tenha aprendido isso com meus pais também. Minha mãe, a vida toda foi dona de casa, mas aquela dona de casa que tinha na função assim, toda a responsabilidade de fazer o melhor. Meu pai, a mesma coisa. Então, eu acho que nós três, somos 3 irmãos, né? Assimilamos muito isso, de buscar fazer o melhor e fazer gostando, fazer com alegria. Que legal. Agora, antes da nossa entrevista aqui hoje, eu sempre faço uma prévia, né, com os nossos entrevistados, faço algumas perguntas, e você me contou que o acontecimento mais importante da sua vida foi o nascimento das suas filhas. Conta um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa interessante, porque eu tinha uma vida muito cheia de atividades e cheia de propósitos que me distanciavam um pouco da maternidade, sabe? Assim, eu queria fazer mestrado, doutorado, viajar o mundo, enfim, não cabia muito no meu projeto de vida ser mãe. Então, eu nunca tinha pensado muito nisso. Apesar de eu ter casado a primeira vez, muito nova, eu casei aos 16 anos. Foi uma coisa assim, combinada, nós decidimos que não teríamos filhos e de fato eu não tive filhos no meu primeiro casamento. Mas no dia que eu me vi grávida, aquilo meio que me transformou de uma maneira impressionante.
E no dia que eu pari Maria, que foi minha primeira filha, eu posso dizer que essa transformação foi mais profunda ainda. Foi algo assim que me preencheu de uma realização plena que eu não sei nem te explicar. Para mim, amamentar foi uma aventura assim, linda, maravilhosa. Assim, eu sinto saudades até hoje de amamentar. Ter um bebezinho no meu colo, sobre a minha responsabilidade, sobre os meus cuidados, enfim, são meus bebezinhos até hoje, né? Maria e Beatriz. Quais as idades dela? Maria tem 15, vai fazer 16 agora, em setembro, e Beatriz tem 13 anos. Continuam sendo meus bebezinhos e, assim, sem dúvida nenhuma, é o que eu tenho de mais belo na minha vida. Ah, eu imagino, que coisa boa. Agora, voltando um pouco, você falou que a sua vida era bastante agitada, muitos projetos. Você me disse também que gosta muito de esporte, né? Sim. E aí, com a maternidade, esse lado da agitação, esporte, sair para passear, enfim, mergulho você faz, sim, né? Sim. Continua, como é que faz para conciliar? Ah, sem dúvida, elas participam de tudo. Ah, é? Elas acham o máximo, elas inclusive já mergulham comigo, né? Vão fazer agora um curso, porque elas não podem ir na mesma profundidade que eu vou, mas sempre gostei de esporte. Na adolescência, eu não tinha muito acesso, nem oportunidade de fazer esportes mais radicais. Então, mesmo sendo pequenininha, do jeito que eu sou, eu fazia vôlei, fazia basquete, fazia natação, fazia o que eu podia. Ah, que legal. Né? Mas sempre foi ativa. E sempre gostei de atividade física. A partir do momento que eu tive oportunidade, então eu passei a experimentar outras coisas. Hoje eu faço mergulho autônomo, eu tenho brevet de mergulho avançado, mergulho mesmo, vou em naufrágio, enfim. Nossa! Gosto mesmo. Mas assim, já saltei de paraquedas, parapente, assim, tenho vontade de fazer curso de paraquedismo. Gosto mesmo, né? E as meninas vão na minha onda, elas se divertem, se empolgam junto comigo. Coisa boa, imagino. E além de mergulho, paraquedismo, vocês fazem trilha também, né? Sim, eu vi umas fotos de vocês numa gruta. Exato. Você com sua filha até, eu e a filha menor. A pequenininha, a Bia. A Bia, exatamente. A gente foi visitar uma gruta em Minas, que na verdade era uma mina de ouro desativada ainda do tempo da escravidão. Foi um passeio bem interessante. A gente fez uma trilha de 5 quilômetros até chegar naquela gruta e foi bem interessante porque a gente via o percurso que os escravos tinham que levar, que fazer até chegar, né, ao ouro. Quantos morreram ali, porque tinham altos buracos assim que o pessoal caía, mas assim interessante você vivenciar um pouco da história, assim, né? Então a gente gosta muito de associar esses passeios a mergulho, a aventura e um pouco também de aprender um pouco da história do nosso país. E gostoso então que a gente vê que você traz as suas filhas para o seu mundo, né? Sim. As suas filhas também são o seu mundo. Sem dúvida nenhuma. Meu pai e minha mãe são pessoas que me ensinaram o valor da família, né? Então, a gente faz muito em família, muito mesmo. Seja com as minhas filhas, seja com meus pais, seja com os meus irmãos, enfim, minhas sobrinhas. Outra coisa interessante, são 6 meninas na família. Nenhum menino. Eu tenho 2 meninas, minha irmã tem 2 meninas, meu irmão tem 2 meninas. Então, junta a mulherada toda e aí a gente se diverte muito. Faz a festa, né? Com certeza. E sabe, Lucimara, para suas filhas, você também é importante demais na vida delas. Assim como você aprendeu com seus pais essa parte da importância da família, eu acredito que você está passando isso para suas filhas também. E olha como é que eu sei, a gente vai conferir agora. Então, mãe, eu queria falar que eu te amo muito, que você é um orgulho pra mim, você sabe muito bem disso. Na vida eu quero ser 1/3 do que você é, ter 1/3 da sua coragem, da sua força. E é por isso que você conquista tudo que você já conquistou até aqui e vai conquistar muito mais ainda. Bia não tá gravando o vídeo porque ela tá dormindo, mas ela te ama, tem o mesmo orgulho que eu tenho de você. E é isso, muito obrigada por tudo. Beijo. Maldade, tá? Maldade.
Maldade grande você fez comigo. Maldade não, coisa boa, coisa gostosa, gente. Nossa Senhora, meu amor, meus amores. É verdade. Sem dúvida nenhuma, não tem como descrever. Aham. Eu acho que eu sou capaz de tudo por elas, sem dúvida nenhuma. Manda um recadinho para elas que estão assistindo agora você. Nossa, Bia, Maria, vocês sabem quanto que eu amo vocês. Legal demais. Agradeço. Bom, fortes emoções aqui nesse primeiro bloco. No segundo bloco tem mais coisa boa para que você possa conhecer um pouquinho mais da história pessoal da vida da vereadora Lucimara Passos. Eu volto já. De volta com o programa Identidade. Hoje a gente está contando a história da vereadora Lucimara Passos. Bom, para ser vereadora tem que entender de lei, né? Mas ela entende e muito também de números. É que a vereadora é formada em contabilidade pela Universidade Federal do Espírito Santo, é isso mesmo? É isso mesmo. Conta como é que você chegou lá. Bom, eu casei aos 16 anos de idade e aí eu fiz o terceiro ano em Vitória do Espírito Santo, ainda estava estudando quando casei e fiz faculdade lá. Acabei fazendo ciências contábeis por ser um curso noturno, eu precisava trabalhar para me sustentar. Mas gostei muito, adorei o curso, me envolvi com as questões do curso, acabei participando do movimento estudantil na universidade, fui presidente do meu centro acadêmico, enfim. Que legal. Contabilidade é a minha profissão, sem dúvida. E você chegou a atuar na área, inclusive, depois que formou? Sim, na verdade eu sempre fiz estágio, né, na área de contabilidade e a última empresa que eu fiz estágio me contratou como contadora da empresa. Na verdade, era uma empresa que era uma construtora que pertencia a um professor do curso de contábeis. Ele era mestre. Eu costumo dizer que dentro da profissão de contabilidade, assim, ele é o meu... Foi a pessoa que me incentivou, que me orientou, que foi meu exemplo, enfim. É uma pessoa que me ensinou muito. Né? Então, ele acabou me contratando como contadora da empresa e eu fiquei lá por um bom tempo, até que eu decidi que ia fazer mestrado também e me desliguei para poder estudar. Então, você depois continuou o estudo? Continuei, fiz pós-graduação na área de economia, mas acabei não fazendo o mestrado. Eu voltei para Aracaju, porque eu me desligando do trabalho, eu precisava voltar para casa, porque eu não tinha como me manter em Vitória, do ponto de vista financeiro, sem estar trabalhando. Então, voltei para Aracaju para me preparar para o mestrado. Chegando aqui, recebi oferta de trabalho e acabei trabalhando na minha área. Fui trabalhar na fábrica da Brahma, em Estância, então ia e voltava todos os dias. Enfim, acabei casando de novo e o projeto do mestrado ficou para depois. Ainda faz parte. Ainda é um projeto. Ainda é um projeto. Bacana. Então a gente vê que você sempre foi também assim, muito independente, muito de se jogar de ir atrás dos seus sonhos, né? E a questão de ter feito contabilidade, você sempre se deu bem com os números, te ajudou, por exemplo, a gerir sua própria família, sua própria casa, no sentido financeiro da coisa? Tudo. Eu costumo dizer que contábeis, assim, foi e é fundamental na minha vida. Eu fiz um curso que, naquele momento, tinha uma distorção no currículo. 75% das disciplinas eram de outros cursos. Eu estudei muito economia, psicologia, administração, direito e contábeis. Né? Então, eu costumo dizer que a minha formação assim, me deu bagagem para tudo. Né? Não só para administrar a minha família, as minhas finanças, que eu faço bem, inclusive, mas na gestão pública, na Câmara de Vereadores também. Então, eu acho que eu tenho uma visão ampla assim, da dinâmica das instituições que eu devo ao curso de contábeis que eu fiz. Que coisa boa. E as suas filhas, elas gostam de números também?
Não. Na verdade, não. Elas estão se descobrindo. Sim, claro, né? muito novinhas ainda. São novas. Mas, assim, elas passam por fases. A mais velha já gostou de filosofia, agora gosta de política, já está no movimento estudantil, está estudando marxismo, leninismo. E você apoia? Apoio, dou total apoio. Busco não induzir, né? Mas, assim, a gente conversa muito sobre tudo, né? E ela se interessa muito por política, eu acho muito legal, eu gosto muito. Ela está se formando uma cidadã da qual eu me orgulho das posições. Bia, que é a mais novinha, já detesta política. Às vezes a gente está batendo um papo e ela percebe que a gente está falando sobre política, ela fala, ai, lá vem, de novo política, não gosto. Mas ela já está começando a se envolver mais nos debates, eu acho que é natural, né? A gente ensina mais com exemplo, né, do que com as lições, né, ditas, né? Então, mas na Contábeis elas ainda não se empolgaram, não. Tá cedo ainda. Você se interessou pelos números cedo? Não, na verdade foi um acaso, né? Eu precisava trabalhar. Lá na Universidade Federal do Espírito Santo só tinham 2 cursos noturnos, que era Ciências Contábeis e Tecnologia Mecânica. Então, assim, eu não escolhi a profissão porque achava que era o meu sonho de vida. Mas, assim, eu me identifiquei muito. Na verdade, meu sonho era ser oceanógrafa. Eu queria fazer oceanografia. Nossa! Mas eu não tive oportunidade, só existia no Rio Grande do Sul. Eu venho de uma família que não tinha condições de bancar isso. Mas eu gostei muito de ter estudado contabilidade. Eu me realizo com a profissão que eu escolhi. Na verdade, a gente percebe que você se realiza com a sua vida, né, Lucimara? Tudo que você fala, assim, você fala com muita paixão, você fala com paixão dos seus pais, da sua família, das suas filhas, dos seus hobbies, os esportes que você pratica, do próprio curso, enfim. A gente vê que você é uma apaixonada pela vida e também que tem uma vida bastante cheia, é mãe, é política, lida também com a população, tem a família, os amigos, enfim, como é que faz para conciliar tudo isso? Você como mãe, inclusive mãe solteira, né? E aí tem que dar uma atenção maior para as filhas também. Como é que funciona essa relação? Bom, eu acho que o segredo está em gostar mesmo, né? Às vezes a gente fica um pouco cansada, mas enfim, quando a gente está perto de quem a gente gosta. E aí outra característica minha também, assim, eu sempre estou cercada daquelas pessoas que eu amo, que eu tenho um ciclo de amizades assim muito restrito, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu costumo dizer que a gente que conhece muita gente, assim, tem muitos colegas, né? Assim, tem muita gente que a gente gosta e tal, mas amigo mesmo, assim, eu conto nos dedos de uma mão, assim. As pessoas que estão no meu convívio diário mesmo. Então, mas eu estou sempre cercada dessas pessoas que eu amo, que eu confio, que eu gosto. Então, eu sempre tenho ajuda, apoio de todo mundo. Minha mãe e minha irmã foram fundamentais para me ajudar a criar minhas filhas. Enfim, eu sempre tive por perto pessoas que torciam por mim, que me ajudavam e que me ajudam até hoje. Então, nunca foi um peso, nada do que eu decidi fazer. Assim, eu gosto dessa vida agitada. Na verdade, às vezes a gente está cansado e quer passar um dia em casa, né? Assim, sem fazer nada, vou descansar. Eu termino o dia chateada. Quando eu decido fazer isso, não dá. Eu gosto mesmo. Já fica com tédio. Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de estar no convívio dessas pessoas que eu amo, eu gosto de caminhar, eu gosto de pedalar, eu gosto, enfim, gosto de trabalhar também, me realizo também fazendo, me sentindo produtiva. Que legal. Então você jamais ficaria parada, se não fosse política, se não fosse contadora, seria? Eita!
talvez oceanógrafa, não sei, né? Não, De repente não seguiria sei. sonho aí, né? Não sei. Mas hoje em dia, porque Hoje. isso era um sonho de mais nova sim, também, né? Hoje. Eu tenho um sonho mais palpável, que está mais perto de mim. Esse, inclusive, assim, pouquíssimas pessoas conhecem, vou contar aqui de público, mas eu adoro lidar com material reciclável. Olha, que legal. Então, é outra coisa que eu faço como hobby também. Eu gosto de transformar as coisas, então eu tenho uma mesinha de pneus que foi eu que fiz. Muito bom. Eu tenho, enfim, os armáriozinhos de caixinhas de fruta que foi eu que fiz. E aí eu lixo, eu pinto. Então, assim, meus sonhos era ter uma fabriquetazinha, assim, de móveis de reciclados. E pode acontecer, então. Esse é mais palpável, né? E seria algo que me daria muito prazer em estar fazendo. Adoro. Nossa. Às vezes eu vejo uma coisa na rua, eu tenho vontade de catar na rua e levar para casa para transformar. Assim, é um legado, né, que veio depois que passei pela administração pública e discuti muito essa questão do meio ambiente, da preservação, enfim. E aí a gente vai se apaixonando, é uma das coisas que eu sou apaixonada hoje. Que legal. Além de legal, de interessante, diferente, é também muito importante para o planeta. Sem dúvida, né? sem Para a dúvida. população. Ótimo. Bom, a gente volta já com mais descobertas sobre a vida da Lucimara Passos. Nós vamos, no próximo bloco, descobrir os bastidores da vida política dela. Eu volto já. De volta com o programa Identidade, vamos saber agora um pouquinho da vida política da vereadora Lucimara. Começou lá no Espírito Santo ou foi aqui em Aracaju mesmo? Bom, eu me filiei ao PCdoB em Vitória. Eu fiz movimento estudantil, fui presidente do centro acadêmico de contábeis na universidade, depois fui membro do Diretório Central dos Estudantes, enfim. Nesse meio tempo eu me filiei ao PCdoB. Mas minha atuação lá era de militante, né? Apenas eu participava das reuniões do partido, dos atos públicos, enfim. E aí, em 98, eu voltei para Aracaju, mas a militância estava já incutida na minha vida. Enfim, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Aracaju foi procurar o PCdoB aqui, me apresentar, dizer que eu era daqui, que eu queria continuar a minha militância aqui. Então, continuei como militante. Você se apaixonou por essa área também? Sim, sem dúvida. Política estudantil, inicialmente. Né? E aí eu fiquei curiosa para conhecer alguns partidos, enfim, conheci alguns antes de me decidir pela filiação no PCdoB. E quando voltei para Aracaju, a gente estava numa campanha eleitoral, tínhamos candidato a deputado estadual, então eu já me envolvi na campanha, enfim. A partir dali eu ofereci meus serviços de contadora ao partido, como voluntária, e fui me envolvendo, me engajando, e sou filiada ao PCdoB até hoje, mais de 20 anos já. Né? Não tenho nenhum desejo, nenhuma pretensão de mudança de partido. Eu acredito que essa é uma trajetória que me levou a desejar ser vereadora, chegar ao parlamento entendendo que eu podia dar uma contribuição à sociedade dessa maneira. Não é muito um objetivo pessoal, eu quero ser vereadora. Agora, você falou sobre essa questão de não necessariamente ser para viabilizar uma candidatura, mas você teve um aceitamento, uma aceitação muito forte, né? Você se candidatou para vereadora e logo foi eleita. Sim, foi a primeira vez que eu me candidatei, eu fui eleita. Foi uma eleição, assim, interessante. Eu acho que, para mim, assim, o grande ensinamento desse processo que me levou à eleição é o quanto que a população, que a sociedade deseja ver realizações de um candidato. Né? Eu não era uma pessoa muito conhecida, mas eu tinha passado por alguns órgãos na Prefeitura de Aracaju. Eu fui presidente da Funcaju, fui presidente da Insurb.
Em todos os dois eu tive um trabalho marcante, uma aceitação boa da população, dos serviços que, né, estavam sob meu comando. Sim. A partir daí, eu comecei a ser vista como gestora. E na campanha eleitoral eu mostrei de uma forma bonita, minha campanha foi criativa, foi bonita, se diferenciou um pouco, eu acho, das outras campanhas dos vereadores, mas assim, essencialmente eu consegui mostrar na comunicação da minha campanha o trabalho que eu tinha feito na cidade. E a partir daí, para minha grata surpresa, eu fui eleita, e foi uma surpresa, porque no meu partido tinham outros candidatos com potencial eleitoral maior do que o meu, e eu fui a única eleita no meu partido. Legal, bacana. Agora, você disse que acredita que foi eleita pela população pelos trabalhos que você fez aqui, né, para Aracaju de uma maneira geral, enquanto em outras funções na prefeitura. E agora, como vereadora, que você tem feito aqui por Aracaju? A gente vê que tem alguns projetos de leis bem interessantes, né? O que você poderia destacar? Bom, é importante, assim, e eu sempre gosto muito de falar sobre o que deve fazer um vereador, né? Porque às vezes a população ainda não sabe direito, né, quais as funções, né? Então, a gente tem que estar olhando para a cidade, pensando em novas leis, mas a gente também tem um papel importante no sentido de fiscalizar as leis, a execução das leis existentes e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Então, meu mandato é marcado por uma fiscalização efetiva das ações do Poder Executivo. De fato, acompanho os portais de transparência, toda a atuação do Poder Executivo, como, né, o meu mandato reza, né? Sim. E, além disso, algumas proposituras que eu considero bastante importantes foram aprovadas. A principal delas, que é uma aprovação recente, inclusive, diz respeito à limpeza de praias. É uma coisa que aparentemente é simples, mas que, na minha avaliação, associada ao serviço de limpeza da cidade, a um serviço de educação ambiental, pode levar Aracaju a ter as praias mais limpas do Brasil. Que é a obrigatoriedade de qualquer comércio que se utilize da areia de praia, da orla, né, de Aracaju, use uma lixeirinha. Seja em uma mesa que seja posta na areia da praia, seja uma barraquinha de ambulante, seja uma carroça, enfim. Então, se você chega num bar que tem 30 mesas na areia da praia, vão ter que ter 30 lixeirinhas, uma em cada mesinha. Enfim, esse é um dos projetos que eu mais gosto, né, que diz respeito ao meio ambiente. Mas tem outros. Tem um projeto também que eu acho bem legal, que eu gosto muito, que está tramitando ainda, mas que obriga todo o espaço privado que esteja aberto ao público a dar acesso de banheiro, ao banheiro para mulheres grávidas. E aí, por quê? Né? Eu fui impedida, aos 9 meses de gravidez, de utilizar um banheiro de um restaurante, porque eu não estava consumindo no restaurante. Então, eu gosto muito desse projeto, eu espero que ele seja aprovado, porque aí ninguém vai poder impedir nenhuma mulher grávida de entrar em banheiro nenhum. Você, enquanto mulher e política, tem lutado muito também na sua trajetória pelos direitos das mulheres, de maneira geral, né? Sim, sem dúvida, porque não é fácil, né? Não é fácil ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser filha, ser amiga, ser profissional, né? A relação ainda é muito desigual, né? Um homem que trabalhe muito, que tenha muito compromisso com a sua família, que seja aquele companheiro que ajuda, ainda tem essa visão de que o homem ajuda. Se o homem ajuda, é porque a obrigação é da mulher. E não é. Né? A gente precisa compreender que as obrigações, elas são e devem ser compartilhadas, né? Elas devem ter o mesmo peso e a mesma medida para homens e para mulheres, né? Então, eu defendo muito isso, eu tenho convicção de que eu me desdobro 3 vezes mais para desempenhar bem as minhas funções do que qualquer colega meu vereador do sexo masculino. Eu não tenho dúvida disso.
porque a gente assume ainda muito mais tarefas do que os homens em sociedade. E a gente ainda sofre de um machismo histórico que nos coloca numa condição ainda de submissão, ainda de uma relação de poder, né, onde o homem ainda subjuga a mulher, onde o homem ainda se sente na superior, liberdade né? e em condição de machucar, de violentar, de agredir. Então, ainda tem muito para ser feito, né? Eu não luto pela superioridade e supremacia feminina, pelo contrário, eu luto para ter os meus direitos enquanto mulher garantidos e para ter respeitada a ideia de igualdade. Entendi. Bom, o que você espera da vida política de Sergipe, do Brasil, daqui para frente? Bom, a gente vive um momento bem delicado, né? Embora seja um momento difícil, eu acho que o Brasil vive um momento especial. Eu sou muito otimista, eu acho que a gente pode dar um salto de qualidade na política a partir dessas verdades que se revelam, né, para a população. Na verdade, a gente sabia que havia um ambiente de corrupção no Brasil histórico, né, desde sempre. Né, a forma como o Brasil se constituiu, né, já nos coloca um pouco nessa condição. A própria história conta, né, quem que Portugal mandou para cá, né, para que a sociedade se desenvolvesse. Foram os ladrões, foram os condenados, foram, né, parece... É óbvio que eu não estou querendo dizer com isso que é uma herança quase que genética, não é isso. Mas a nossa história conta, né, de uma política corrompida, de poderes corrompidos, enfim, de uma classe dominante que sempre se favoreceu da política. E hoje essa verdade se revela para as pessoas. E a partir dessas revelações eu espero que as pessoas também tenham mais cuidado com os votos que dão, né, com os votos de confiança que dão, porque um voto não é nada mais do que um voto de confiança. Né? E que repensem também as suas próprias práticas, né? Porque não há corrupto sem corrompido, não há corruptor sem corrompido. Né? Então, eu acho que é um momento de reflexão para todo mundo no Brasil. Vamos todos lutar por um país melhor, um estado melhor e cada um fazendo a sua parte também, né? Exatamente. Lutando também pelas mudanças, né, que são necessárias assim, na nossa consciência do que fazemos também. Verdade. A gente vai se despedindo por aqui. Foi muito bom conhecer a identidade da vereadora Lucimara Passos. Será que você gostou também? Gostei, sem dúvida. Levei um susto no meio da entrevista com o depoimento da minha filha, mas gostei, achei muito legal, muito interessante a ideia. Eu acho que essa memória é importante ficar para a cidade. Parabéns para vocês. Ok, obrigada. A gente agradece a sua presença e a gente agradece a sua presença também. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Câmara. Semana que vem a gente está de volta com uma nova identidade para ser revelada para você. Até mais.